Eu faço o quê? Eu sou advogada tributarista. Tributarista. Mexo com impostos. Música, cantei Bach, Mozart. A música judaica hoje é uma colcha de retalhos de várias influências do mundo inteiro. Aí eu falei, e se eu fizesse um festival? O Consulado Brasileiro de Nova York está nos apoiando e nos deu uma noite pra gente fazer um evento lá. E inclusive nós ganhamos um prêmio aí desse CD e que me oferecia, tem um poema aqui, você quer musicar? Não sei o que. Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo no canal Entre Meios, um canal de entrevista com novidades toda quarta-feira às 19 horas. Aproveita que você está aí, quero te fazer um convite. Clica no sininho para receber as notificações em primeira mão e vem com a gente toda quarta-feira curtir e comentar as entrevistas. Toda semana uma entrevista nova com uma personalidade. Toda quarta-feira com um papo leve, informal e, por que não, divertido. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui para conversar comigo Nicole Borger, que é cantora, compositora paulistana de origem ucraniana, uma mistura de brasileira com judeu e norte-americano. Something dusky gold at least reach this song of mine. Um misto. Essas são somente algumas das qualificações dessa minha convidada especial de hoje. Nicole, sinta-se em casa, a casa é sua. Obrigada, Zé Guilherme. Prazer estar aqui com você hoje e com toda essa equipe maravilhosa. Enfim, eu acho que a minha origem, que você começou a falar, ela é um pouco mais ampla até. Eu digo que eu sou uma ONU, né? Uma União das Nações Unidas. Meu avô paterno, meus avós paternos vieram da Ucrânia, realmente, mas meu pai nasceu em Nova York. Minha mãe nasceu em Portugal. A mãe dela nasceu em Colônia, na Alemanha. E meu avô materno nasceu num lugar, num vilarejo, que uma época era Polônia, foi Império Austro-Húngaro, depois virou Áustria, e hoje também acho que é Ucrânia, algum desses lugares assim. Enfim. Realmente uma origem... Mas eu nasci no Brasil. A Organização das Nações Unidas presente aí, né? Exato. Mas isso te traz, com certeza, um conjunto de influências, um conjunto de referências bastante importantes para o trabalho que você desenvolve no Instituto de Música Judaica, né? A Nicole é formada em Direito também, né? Pela PUC. Eu sou formada em Direito pela PUC, depois fiz música na Santa Marcelina, fui fazer música já velha. Porque na época que eu fui fazer faculdade, era a década de 70, todos os músicos brasileiros estavam sendo exilados e eram considerados comunistas, né, aquela coisa, né, da ditadura. E meus pais se apavoraram quando eu falei que eu queria fazer música. Imagina. Não, música não é profissão, não sei o que lá, mas escolhe outra coisa. Escolhe outra coisa, acabei escolhendo Direito, porque era a única faculdade que não tinha matemática. Hoje, eu faço o quê? Eu sou advogada tributarista. Mexo com impostos. Correu da matemática e caiu na matemática. É isso aí, mas eu entendi depois que uma calculadora resolvia meu problema, né, na matemática. Aliás, a matemática resolve quase tudo na vida da gente, né? Nicole, você também é pianista, né? Não, eu não sou pianista. Eu estudou piano? Estudei piano. Eu toco um pianinho assim, Sei. Bem mequetrefe, mas serve para compor. Tá certo. O trabalho que você desenvolve no Instituto da Música Judaica Brasil, né? Ele tem um espectro amplo, mas tem uma linha muito específica que é a produção do Festival de Música Judaica. O festival é o nosso carro-chefe, eu diria assim. Na verdade, eu vou te contar um pouco mais da história toda, como que a gente chegou aí até o Instituto. Cantei até os 25 anos de idade, mais ou menos, aí nasceram meus filhos, aí eu já estava trabalhando como advogada numa multinacional de auditoria, e a coisa foi ficando complicada e eu fui deixando a música para as horas vagas, que nunca aconteciam. Quando eu me dei conta de como a música estava fazendo falta na minha vida, eu voltei para a música, mas nisso passaram-se 14, 15 anos. Então eu voltei para a música aos 40, que eu ainda não tenho, eu estou só contando uma história fictícia, mas tá tudo certo. Bem. 40 ainda falta um 40 tempo, ainda né? falta muito, Você vai voltar para a música quando fizer 40. 40, né? Aí eu acabei
começando num coral amador, não sei o quê, o mestre do coral me incentivou muito, me apresentou um pianista maravilhoso, um acordeonista, que é hoje um dos maiores do Brasil, que é o Gabriel Levi, não sei se você conhece. Conheço, né? Tocou comigo no meu segundo disco. É. Tem uma participação muito especial no meu segundo disco. Ah, que legal. Gabriel foi o produtor do meu primeiro álbum, do Flor Bela Espanca. E aí eu comecei a trabalhar com o Gabriel e comecei a seguir por esse caminho, né? De cantora, de ir pra noite, disso e aquilo. Aí fui fazer a faculdade de música, que eu não tinha. Um belo dia, quer dizer, na verdade, até os 25 anos, eu fiz música judaica, depois eu fiz um pouco de fados, porque minha mãe era portuguesa, e depois eu fiz um pouco de jazz e um pouco de música latino-americana. Da música latino-americana, foi aí mais ou menos que eu parei. Quando eu voltei com jazz e depois eu comecei um percurso assim, eu fui fazendo um monte de gêneros para ver o que eu gostava mais. Fiz até música erudita, cantei em coral, cantei Bach, Mozart. Um belo dia me pediram para fazer um show de música judaica. E aí nesse dia eu falei, opa, aqui é que é o meu lugar mesmo. Porque eu meio que fechei um círculo, né? Uhum. Eu experimentei um monte de coisa e me encontrei ali. Aí, quando eu voltei para a música judaica, eu senti que eu perdi meu público. Eu senti que o pessoal achava que música judaica era uma coisa de sinagoga, era uma coisa religiosa. Então, quando você convidava para um show, ninguém aparecia, porque música religiosa, não. Aí, eu achei que eu precisava ampliar o público e, de uma certa forma, também divulgar um pouco da cultura judaica, que é uma cultura muito linda e que, na verdade, a música judaica por si só eu chamo de um cruzeiro de luxo pelo mundo inteiro, porque como os judeus se estabeleceram em vários países do mundo e foram trocando influências, recebendo e dando, né? A música judaica hoje é uma colcha de retalhos de várias influências do mundo inteiro. Então, se você fala em world music, a música judaica é uma referência por si só, né? Da música do mundo. E aí eu fui descobrindo uns tesouros na música judaica mas continuava com essa coisa de falta de público, do desinteresse. Aí eu falei, e se eu fizesse um festival? Vamos criar um festival, vamos mostrar o que tem de música judaica interessante do mundo inteiro. Começamos a trazer artistas estrangeiros para o Brasil para fazer esse festival e tudo. E eu sinto que, de uma certa forma, a gente conseguiu até quebrar uma certa barreira de intolerância, de preconceito, porque as pessoas, a intolerância e o preconceito, elas vêm da ignorância, né? Da falta de conhecimento. Exatamente. E uma coisa bem interessante que eu vi no teu trabalho é que você fez algumas adaptações da música judaica para coisas bem brasileiras, né? Bossa nova e etc. Conta um pouco dessa experiência, porque eu achei muito interessante nunca me passou pela cabeça a possibilidade de fazer essa junção. E eu achei bem inusitado esse... Então, aí surgiu de uma outra... Primeiro que, em essência, quem eu sou? Eu sou brasileira e judia. Então, como misturar minhas duas identidades? Como trazer isso para uma coisa minha? Porque eu acho que ser simplesmente cantor e ser clone de outros cantores ou de outros... né? Cantar a música dos outros... Não agrega, né? Sem trazer algo de teu... Não agrega. Uma assinatura, né? Eu gosto muito dessa ideia de você pegar alguma coisa que já conhecida ou de alguém, reler, revisitar, mas com a tua assinatura, seja na forma de interpretação, seja no arranjo, seja na construção daquele produto, mas eu acho que é muito importante, é muito rico essa possibilidade. Né? E aí eu tive essa ideia de começar a fazer versões de músicas do repertório Yiddish, que é um repertório muito vasto e muito rico, e trazer isso para uma linguagem mais palatável. Ainda naquela história do público, de tudo. Eu falei, vocês acham que é música litúrgica, que é música religiosa? Peraí que eu vou botar um shot nessa história, né? Exatamente. Eu vou botar um pouco de brasilidade aqui e vocês vão ver que até, sei lá, a comida mais estranha do mundo, ela fica mais saborosa quando tem o teu tempero, Exatamente. Né?
Então foi aí que nasceu a ideia desse CD Raízes que eu te trouxe, no qual eu peguei uma série de canções do repertório Yiddish, fiz versões para o português e brinquei com os ritmos, com os arranjos, etc. e tal. E tive a sorte de ter um parceiro fenomenal para esse trabalho, o produtor Frank London. O Frank é de Nova York, é um grande, grande irmão. Ele comprou essa ideia de uma forma, ele se vestiu de brasileiro, sabe, de brasilidade. Tanto que no dia que a gente terminou de gravar, ele virou para mim e falou assim: agora eu sei por que eu escutei tanta música brasileira nos anos 70, 80. Então, e realmente foi um estrondo, os arranjos que ele fez. E, inclusive, nós ganhamos um prêmio aí desse CD a gente ficou entre os 100 finalistas de melhor disco lançado em 2015 de música brasileira. Música brasileira. Não música judaica. Pois é, por incrível que pareça, né? Quer dizer, a mistura foi tão boa que ela acabou ficando com cara de música brasileira. E o mais interessante, eu gravei, quando eu estava gravando no estúdio, gravando essas canções, meu pai faleceu. De repente me caiu a ficha que essas canções estavam meio que fazendo o mesmo percurso da minha família. Então você vê o subtítulo do CD, o CD se chama Raízes, mas embaixo é Ekaterinoslav, New York, São Paulo. Ekaterinoslav é o vilarejo que meus avós nasceram na Ucrânia, depois foram para Nova York e depois vieram para o Brasil. E essas canções fizeram essa mesma trajetória. Então eu me senti muito afortunada também de poder estar trazendo para o Brasil um repertório diferenciado e com outra cara. E que acabou se tornando bastante acessível, né? Porque as pessoas, a ponto de ganhar um prêmio com a música brasileira, né? Exato. Quer dizer, a tua transposição do percurso para cá foi bem sucedida, porque as pessoas tiveram acesso com facilidade. Eu vou ouvir com muito carinho, porque eu gosto muito da cultura judaica. Antes de a gente entrar mais no detalhe do festival, eu queria aqui fazer uma observação, que você, além desse CD que a gente acabou de mostrar, você tem mais 5 CDs gravados. Ao todo são 6 CDs. São todos nessa linha do trabalho do Raízes ou... Não, na verdade são... O primeiro CD que eu fiz com Gabriel Levi foi com poemas de Flor Bela Espanca. Isso. Poetisa portuguesa do começo do século XX. Maravilhosa. Uma mulher incrível, incrível. E acho que foi assim uma identidade comigo, uma coisa assim muito, muito especial. Depois do CD da Flor Bela, eu fiz um outro que se chama Singrar, Sailing Songs, canções diversas de mar, de ar, de amor. Também onde eu musiquei poemas de vários poetas. Quando eu lancei o CD da Flor Bela, onde eu musiquei 15 poemas dela, eu comecei a receber uma série de poemas pela internet, por e-mail, de amigos e de não desconhecidos, gente que gostou do trabalho que eu fiz com Flor Bela e que me oferecia, tem um poema aqui, você quer musicar, não sei o quê. Então, esse CD Singrar é essa coleta de poemas de diversos autores e que eu acabei musicando. Depois, por sugestão até do nosso amigo querido comum, o Moisés Santana, ele virou e falou, você precisava ter um disco mais de intérprete, não tão autoral, porque... a música autoral ela é mais difícil de você chegar nas pessoas. Como intérprete, às vezes é um pouco mais fácil. Tá bom. Aí veio o terceiro CD que se chama Cantando Marias. Ou Só Marias. Então, aí foi uma ideia de pegar todo compositor, seja ele brasileiro, americano, europeu, sei lá, todo mundo escreve para Maria, né? Maria é aquela mulher ideal, idolatrada, não necessariamente a santa, mas sem o espírito religioso, mas aquela mulher valente que encara a vida. Então, eu acabei fazendo uma coletânea de canções sobre Maria. É um disco que eu adoro também. Na verdade, eu gosto de todos, é tudo filho, né? Filho a gente olha para todos com o mesmo olho, né? Exatamente. Aí foi que eu voltei, então, a cantar música judaica. Quando eu voltei a cantar música judaica, eu tive a sorte de conhecer 3 músicos maravilhosos, Vicente Falec,
com quem eu trabalho até hoje, Daniel Stein, que é um violinista que hoje mora nos Estados Unidos, e o Marcelo Cohen, que é um violonista, trombonista, não sei o que, tá aí. Multi-instrumentista, Marcelo. Multi-instrumentista. E nós fizemos uma banda chamada Klezmer 4. Aí com o Klezmer 4 nós gravamos um CD, aliás, gravamos 2. Primeiro foi um álbum azul, Klezmer 4. Depois fizemos o Klezmeriando e aí começamos a participar de festivais internacionais, aí entramos por uma coisa... Aí o Klezmer 4, quando o Daniel foi morar nos Estados Unidos, acabou se desfazendo. A gente ainda manteve um tempo, o Marcelo e eu, com outros músicos e tudo. Aí eu voltei pro meu momento solo. Foi aí que eu fiz... Qual disco que veio depois? Veio acho que depois do Klezmeriando, acho que veio esse, Raízes. Depois veio um outro projeto que eu fiz com mais 3 compositores, que chama Projeto Yetzirah, que aí sim... Aí foi um ensaio de música litúrgica, de pegar textos de orações, de rezas e compor para essas rezas. É um trabalho muito bonito, mas extremamente... É o nicho do nicho. É muito fechado. Mais fechado, né? É. A gente nem se preocupou tanto com a qualidade, digamos, da gravação. Lógico que tem uma preocupação, mas a ideia era o registro. Sabe, registrar que aqui no Brasil também se faz música litúrgica, também tem gente cuidando da preservação desse veio da música judaica. Eu me lembro quando eu estava conversando com a Lê sobre o disco dele, a maioria das canções eram todas de origem estrangeira. Sim. Eram músicas judaicas, algumas litúrgicas, outras menos, mas eram todas de origem estrangeira, né? Então, talvez porque... aqui se produza menos. Na verdade nós somos uma comunidade hoje em São Paulo de talvez 50 mil pessoas, não é muito para um país do tamanho do Brasil. Exatamente. No total no Brasil, talvez 120 mil pessoas. E vale ressaltar que uma origem muito importante que é em Pernambuco, né? Bom, eu vou falar sobre isso, já que você tocou então no assunto. Eu me lembro disso porque eu morei em Recife 8 anos. E eu morei muito próximo da sinagoga, que é a primeira sinagoga... Tzur Israel, né? Isso. Lá na Rua dos Judeus. Exatamente. Então, você sabia que no ano que vem completam 370 anos dessa história do Recife. De 1630 até 1654... Em 1630 houveram as invasões holandesas, Pernambuco e outros estados ali foram abocanhados pelos holandeses, né? Só que, para os judeus, essa invasão holandesa foi ótima, porque Portugal estava debaixo do domínio da Inquisição. Então, mesmo aqui no Brasil, os padres já vinham de olho nas práticas judaizantes, não sei o quê, e mandavam para Portugal, para as fogueiras, aqueles judeus que eles encontravam praticando o judaísmo, né? Nesse período, então, de 1630 a 1654, no Nordeste, enquanto houve a colonização holandesa, os judeus tiveram permissão e liberdade para praticar sua religião. Quando os portugueses reconquistaram esse território das mãos dos holandeses, os judeus fugiram junto com os holandeses. Muitos foram para a Holanda e 23 pegaram um barco e foram para o norte. Chegaram no Caribe, não sei o quê, foram atacados por piratas, toda uma história, em Curaçao, não sei o quê, mas depois acabaram indo para mais ao norte ainda e chegaram numa pequena aldeiazinha chamada New Amsterdam e ajudaram a fundar essa New Amsterdam. Esta New Amsterdam hoje é Nova York. Então, para comemorar essa história... e mostrar que nós, brasileiros, também temos uma pequena participação na história, nas raízes norte-americanas. Então, nós estamos organizando este ano, pela primeira vez, um festival em Nova York. E a ideia, já que a gente trouxe todos esses anos artistas internacionais para cá, agora é a vez de levar brasileiros para lá. Então, 11 e 12 de setembro... Agora, próximo, nós vamos estar, se Deus quiser, em Nova York. O Consulado Brasileiro de Nova York está nos apoiando e nos deu uma noite para a gente fazer um evento lá,
no próprio consulado. Também American Sephardic Federation, junto com o Center for Jewish History, na Rua 16, entre a 5ª e 6ª Avenida, que tem um auditóriozinho que é uma graça e tudo. Nós também vamos fazer lá no dia 12 um evento. Bom, falando em Festival, eu estou aqui com alguns materiais que a Nicole me trouxe, do 8º, 9º e 10º festivais, né, que foram realizados em 2017, 2018, 2019. Agora, essa próxima edição já é a 13ª, né? Essa vai ser a 14ª. 13ª foi o ano passado. Foi o ano passado. Foi o ano do Bar Mitzvah, como eu digo. Isso. E aí vai acontecer em Nova York, de 11 e 12 de setembro, São Paulo, 21 e 29 de outubro, e na Argentina, 31 de outubro e 6 de novembro. Até 6 de novembro. Até 6 de novembro. A Argentina já é um outro projeto que chama Clés Colônias, que a gente está fazendo em parceria com a Fundação Zamir de Buenos Aires, que é fazer um tour aberto para quem quiser se inscrever, por favor. É um tour musical, 3 dias em Buenos Aires, conhecendo toda a vida judaica de Buenos Aires, que é muito importante. Bem mais... Buenos Aires foi um centro bem mais forte em termos de imigração judaica do que o Brasil. Chegou uma época a ter 500 mil de judeus morando na Argentina, especialmente em Buenos Aires. Eu achei interessante esse CD que você me trouxe. Esse álbum aí, Esse álbum, assim, em 2019 a gente comemorou o 10º festival. E aí eu pedi a cada um dos artistas internacionais e nacionais que participaram ao longo dos anos que me dessem uma faixa do seu repertório. E nós recebemos 50 faixas. Acabou virando um CD triplo. Que é um panorama da música judaica nos 10 anos, de 2010 até 2019. Nossa, eu vou me deliciar com isso tudo. Um de cada país do mundo, tem até do Japão. Que maravilha. Tem japoneses fazendo música judaica. Maravilha. Né? Então é bárbaro. Isso é uma viagem pelo mundo. Só esse CD aí, esse álbum é... Eu vou me deliciar com isso aqui. Nicole, conta mais alguns detalhes sobre o festival. Bom, festival... Se você lembra de nomes de artistas que vão participar. O diretor artístico do festival é o Frank London. Frank London é um trompetista de Nova York, um dos criadores da banda mais longeva de música judaica do mundo, que é os Klezmatics. Os Klezmatics já ganharam, inclusive, prêmio Grammy de música do mundo, World Music, um disco onde eles também musicaram poemas de Woody Guthrie. Mas eles têm uma discografia aí de mais de 30 álbuns e mais de 35 anos de estrada. E o Frank é um camarada com uma visão assim. Ele pega um grupo de, 30 músicos. Ele ouve um pouco de cada pessoa individualmente, assim, todo mundo tocando junto, mas ele consegue... sabe? E ele consegue identificar os teus pontos fortes e os teus pontos fracos. E eu acho o Frank fantástico nisso. Então, ele está comigo desde o início do festival, que ele é nosso diretor artístico. Ele também me indica muito do que trazer para o Brasil, quem trazer, etc. e tal. E para esse ano, nós estamos trazendo um grupo do Canadá, que acabou de ganhar vários prêmios também. Nesse grupo tem... um subgrupo, que é, assim, o primeiro grupo, vamos chamar assim, eles vêm com um projeto que se chama Silent Tears, Lágrimas Silenciosas, e são canções de mulheres que foram prisioneiras no Holocausto, canções compostas em campos de concentração por mulheres. E dentro das intérpretes desse projeto Silent Tears, tem uma cantora que eu gosto muito dela, ela é de Toronto, o nome dela é Lenka Lichtenberg. E a Lenka, há uns anos atrás, estava ajudando a mãe a fechar a casa da avó que tinha falecido. E aí elas descobriram um diário onde a avó, que tinha sido prisioneira também de um campo de concentração em Ravensbrück, ela tinha escrito também diversos poemas nesse diário. A Lenka pegou esses poemas e musicou. Então, esse outro projeto chama-se Thieves of Dreams, Ladrões de Sonhos. Então, nós vamos ter esses dois projetos que se aproximam de certa maneira, quer dizer, falam a mesma linguagem. Nicole, um papo delicioso, uma prosa rica,
Foi um grande prazer te receber aqui hoje. Eu queria agradecer a tua generosidade, a tua disponibilidade. Imagina, e deixar prazer é aberto meu. aí para você complementar alguma informação que tenha escapado, que a gente não Olha, tenha falado só ainda. para nos acompanharem pelo Instagram, pelo Facebook, essas coisas, e o site www.imjbrasil.com.br. Ah, sim, esqueci de falar de mais um projeto, de mais uma coisa. Agora, daqui uns dias, nós vamos abrir, pelo 4º ano consecutivo, vamos abrir inscrições para um ramo competitivo do Clestival, porque o Clestival é um festival não competitivo, é só uma amostra de música, né? O Bube Awards é o nosso ramo competitivo que surgiu em função da pandemia. Então, como o nosso festival é sempre em outubro e a pandemia surgiu em março, eu comecei a pensar que quando chegasse em outubro as pessoas iam estar de saco cheio de ficar assistindo showzinho pela internet. Então veio essa ideia que era uma ideia que eu já vinha ruminando há um tempo, de por que a gente não tem um Grammy judaico? Ok. Tá? Então vamos criar um Grammy judaico. Então, da palavra Grammy, inclusive, eu fui para a palavra Granny, que quer dizer vovó em inglês, né? E do Granny eu fui para Bube, que é vovó em Yiddish. Então, por isso, Bube Awards, os prêmios Bube. A gente premia 4 categorias, que são a melhor canção Yiddish original, a melhor original quer dizer feita dentro do ano, né? A melhor canção parcialmente original, ou seja, você pode pegar um poema que já existe e fazer uma música nova. Também pode fazer versões para outros idiomas, só que tem que ter um verso em Yiddish. Ok. E melhor videoclipe de música judaica. Aí vale tudo, aí vale hebraico, vale ladino, que é outro dialeto, e vale música dos vários espectros da música judaica, né? E isso foi assim, acho que um tiro em gol, como as pessoas me falam, porque realmente as pessoas estavam em casa, não tinham o que fazer, os músicos, e isso foi um estímulo para a criação, para a produção de novos repertórios. A gente tem um prêmio em dinheiro para o primeiro lugar, não é um prêmio muito significativo, mas sempre ajuda, né? E é um estímulo. A gente luta com falta de patrocínio sempre, então o tempo inteiro. A parte financeira fica meio, né, o cobertor é curto, como a gente diz. E as pessoas vão conseguir acessar todas essas informações, lá no site do Instituto. Uma delícia esse nosso papo, muito obrigado pela tua presença. Pela oportunidade de estar divulgando tudo isso. E quando estiver mais perto da realização do festival, a gente pode marcar um outro papo, uma outra conversa, para a gente divulgar mais de pertinho a realização do festival. Tá ótimo, okay? Muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada a todos. Essa foi mais uma entrevista do canal Entre Meios, hoje com Nicole Borger. Um papo muito bacana, informações muito interessantes. E já que você está aí, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações com antecedência, curte e comenta. Toda quarta-feira às 19 horas temos um vídeo novo, uma entrevista nova com um tema bacana. Vem com a gente!